Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje é terça-feira, dia 15/4, e juntos, eu e você, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração da manhã. Vamos juntos, meu irmão e minha irmã, fazemos a nossa oração da manhã. Ó Senhor Jesus, no início desse dia, venho lhe pedir saúde, força, paz, sabedoria. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, quero ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver além das aparências teus filhos. Quero ver o bem que há em cada uma das pessoas que convivem comigo. Ó Senhor Jesus, fecha meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se enche o meu espírito nesse dia. Ó Senhor Jesus, reveste-me com tua paz, reveste-me com tua beleza. Coloque em mim a armadura do cristão. Peço proteção. Permanece conosco, Senhor. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã. Nesse momento, nesse instante, vamos juntos acolher a palavra de Deus, aquela que é o caminho, aquela que é a verdade, aquela que é a vida. O evangelho de hoje está em João, capítulo 13, versículos do 21 ao 30. Diz assim a palavra de Deus hoje às nossas vidas. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu lhe der um pedaço de pão passado ao molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pecado de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: O que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compre o que precisa para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã. Vamos juntos fazer uma breve reflexão do Evangelho de hoje. A história, ela é tida como, como sábia para todos nós. Sabemos dessa história. Sabemos da traição de Judas para com Jesus. Sabemos que Jesus já tinha esse conhecimento. Sabemos que Jesus, naquele momento comovido, testemunha. Uma testemunha, a palavra de Deus fala do testemunho. A testemunha, ou seja, o testemunho que damos é sobre algo que aconteceu. Como Jesus já tinha conhecimento de tudo, ali ele testemunha. Em verdade vos digo, um de vós me entregará. Imagine você, meu irmão e minha irmã, tendo a consciência de que alguém te trairá. Imagine o quanto você ficaria comovido. E Maria, imagine você o quanto isso doeria em teu coração. É o que aconteceu com Jesus naquela época. E aí os discípulos, na tentativa de perguntar quem era, e já perguntando, o discípulo amado, João, perguntava a Jesus: Quem é, Senhor? É a quem eu lhe entregar o pão com molho. Em seguida ele entrega o pão a Judas. E Judas sai. Com as palavras de Jesus: O que tens a fazer, executa-o depressa. Quero trazer um pouco para o contexto atual para que nós possamos crescer. Meu irmão e minha irmã, falamos aqui de traição. Traição que é presente nos nossos tempos. Traição que pode ser presente em nossa vida. Primeiro indício importantíssimo. O traidor sempre está próximo.
do traído. Ou seja, perceba claramente que a traição, ela vem de pessoas próximas. Próximas a mim, próximas a você. Só trai quem conhece, só trai quem ama, só trai quem está perto. A palavra traição já traz essa simbologia. Traz a simbologia de sou traído por alguém que confiei. Se eu confio em alguém, é alguém que está próximo. Sou traído por alguém que eu amei. Se eu amei alguém, é alguém que está próximo. Sou traído por alguém que conhecia. Se alguém conhecia, é porque estava próximo, vivia muito próximo. Portanto, meu irmão e minha irmã, não espere ser traído por pessoas distantes. A traição é algo que acontece próximo de nós, com amigos, com familiares, muitas vezes com esposa, fala da traição conjugal. A traição está sempre próxima de nós. Perceba que um segundo grande indício, um segundo grande reflexo para observarmos é que a traição sempre tem seus interesses próprios. Sempre tem. Sempre tem um lado individual. Sempre tem o individualismo, falando mais alto do que qualquer outra coisa. Perceba que Judas trai por moedas. 30 moedas. O Judas traz por moeda. Ou seja, ele tinha um interesse próprio. Havia ali o interesse do auto-benefício, ali havia o interesse de se auto-beneficiar. As traições que convivemos hoje não são diferentes. As pessoas pensam individualmente, e por pensar individualmente, querem algum tipo de vantagem, algum tipo de lucro, algum tipo de prazer. Novamente, ao ter o poder e o prazer entrando, e quando isso entra do aspecto de vista individual, somos muitas vezes traídos. Outro ponto para observarmos, que toda vez que o traidor se levanta, o inimigo se levanta com ele. Palavras fortes. Todo traidor carrega o inimigo junto dele. Aconteceu com Judas, claramente. A palavra do evangelho de hoje é muito clara. Satanás entrou em Judas. Isso mostra claramente que toda vez que alguém opta pelo caminho da traição, opta pelo caminho do individualismo, do ter, do poder e do prazer. E essa opção agrada ao inimigo, e o inimigo vem junto para reforçar cada vez mais essa escolha pelo pecado, essa escolha pela traição. Meu querido irmão, minha querida irmã, enquanto eu falava aqui todo o tempo, tenho certeza que você pensava em ser traído. Ser traído por alguém próximo, ser traído por alguém com seus interesses particulares, ser traído por alguém que está sendo conduzido pelo inimigo. E aí surgem traições de diversos eixos, traições do ter, ou seja, pessoas que tentam passar a perna em você, pessoas que te traem com relação a dinheiro, a recursos, a objetos, pessoas que te traem por tentar ter o mesmo cargo que você tem, por tentar ter o poder que você tem, pessoas que traem por questões de prazer, relacionamentos conjugais, coisas que acontecem na vida de um casal, justamente pelo interesse individual, justamente por inimigo agir, pessoas próximas. Mas eu convido você para uma reflexão mais profunda nesta manhã. Eu convido você para entender que você pode ser o traidor, a traidora, em algum momento da sua vida. Perceba que se você trair alguém, será alguém próximo. Portanto, temos que nos atentar muito para as pessoas que estão próximas. Se trairmos alguém é porque temos interesses próprios, porque o nosso individualismo está falando mais alto. Portanto, eu e você temos que olhar até onde o nosso individualismo está contaminando os nossos pensamentos. Porque se os nossos individualismo pela busca do ter, do poder e do prazer, está falando mais alto, em algum momento eu preciso me policiar. Ou seja, eu preciso me esvaziar. Ou seja, eu preciso entender que neste momento eu posso estar sendo alvo do inimigo, justamente para agir com traição. Pessoas que muitas vezes eu amo, pessoas bem próximas de nós mesmos. Quando pensamos na questão da traição, pensamos nas pessoas traírem a nós, mas muitas vezes não reparamos que nós traímos pessoas de diversas formas.
de inúmeras formas. Por isso é necessário que eu e você pensemos nesses três aspectos. Como está o nosso individualismo? Quem são as pessoas próximas de nós? Porque são essas pessoas próximas de nós que podemos traí-las. Como estão os nossos interesses particulares, pessoais, que envolvem ter poder e prazer a todo momento? Está falando mais alto ou não está falando mais alto? Se está falando mais alto, como eu posso reter isso? Como eu posso se manter ao lado de amigos, sendo fiel aos amigos? Se manter ao lado de um esposo, de uma esposa, sendo fiel à esposa, ao esposo? Se manter ao lado de um filho, sendo fiel ao filho? Não deixando que o meu lado individual prevaleça. Porque se o meu lado individual prevaleça, eu falo de luta pelo ter, pelo poder e pelo prazer. E quando isso acontece, o inimigo cola, o inimigo vem, como veio em Judas. E quando o inimigo vem, o que acontece? Eu vou trair. E se eu vou trair, eu vou machucar, eu vou lesar, eu vou não amar as pessoas à minha volta. Eu e você. Precisamos nos atentar a tudo isso, para eu e você não sermos traidores, para não trairmos confianças, para não trairmos pessoas que conhecemos, que amamos. É preciso um cuidado redobrado. Muitas vezes olhamos só o lado de eu ser traído, mas eu não olho o lado de eu trair alguém que eu amo, que eu estimo, que está próximo de mim. Lá no ambiente de trabalho, cuidado para você não ser um traidor. Lá no ambiente da tua família, da tua casa, cuidado para você não ser um traidor. Toda vez que você fala mal de alguém, você está traindo. Toda vez que você fala mal da sua família, você está traindo. Toda vez que você fala mal do teu emprego, do teu trabalho, você está traindo. Toda vez que você fala mal da tua comunidade, você está traindo. E por que você está traindo? Justamente porque quando falamos mal, apontamos o dedo, julgamos, caminhamos mais próximo do caminho do pecado do que do amor, do que do entendimento, do que do perdão. É preciso uma atenção. Toda vez que eu falo mal, muitas vezes ela está em volta de interesses pessoais, muitas vezes está em volta da luta pelo ter, pelo poder e também pelo prazer. Até mesmo porque na minha história de vida, aquilo que eu já vivi como experiência, eu já cansei de ver pessoas que falam mal, pessoas que apontam os dedos, pessoas que acusam, pessoas que condenam lideranças comunitárias, lideranças profissionais, lideranças sociais e muitas vezes, quando assumem essas lideranças, fazem o mesmo. Exatamente o mesmo. E quando você volta um pouco e você olha tudo, você percebe que o que estava por trás, na verdade, era apenas interesses particulares, pessoais, ao qual os interesses pessoais falaram mais alto, como Judas aconteceu com ele. E aí, quando isso surge, as pessoas mais próximas são traídas e o inimigo cola nessa pessoa. Meu irmão e minha irmã, que o inimigo se distancie da tua vida. Que você não atraia o inimigo para a tua vida sendo um traidor perto das pessoas, da comunidade, da sua família, do ambiente de trabalho, do seu clube, da sua escola, nos locais aonde você passa, nos locais aonde você convive. Que eu e você possamos entender que só há dois caminhos. Ou seguimos o caminho do pecado e estaremos lado a lado com o inimigo, ou seguimos o caminho da obediência de Jesus, de Deus, e estaremos lado a lado com Deus. Que eu e você possamos sempre escolher seguir o caminho da obediência aos ensinamentos de Deus, porque aí sim estaremos muito mais próximo do reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, salve Maria. Meu querido irmão, minha querida irmã, nesse instante, vamos juntos pedir proteção divina. Ó Senhor Jesus, nesse momento, humildemente recorremos a Ti para pedir proteção divina
Sabemos que não há conversão sem que haja abertura de coração, por isso pedimos que o Espírito interceda por todos os santos e anjos, de acordo com a sua vontade. Também sabemos, Senhor, que se alguém encontra um anjo favorável, um intercessor, esse suplicará a Deus que o atenderá. Meu querido irmão, minha querida irmã, nesse momento, traga as pessoas que você quer rezar por elas. Traga as pessoas que pediram as suas orações. Ó Senhor Jesus, coloco nesse momento todas as pessoas que participam comigo desse momento de oração. Peço para que tu vá na direção de cada uma dessas pessoas. Também aquelas pessoas que pediram as minhas orações. Cada uma delas, Senhor, vá na direção delas. Aquelas que eu fiquei de rezar, que está em meu WhatsApp, Senhor, vá na direção delas. Aquelas que rezam toda semana conosco, Senhor, vá na direção dessas pessoas, Senhor. Alivia o fardo de cada uma delas. Ó Senhor Jesus, pedimos hoje a Ti que está no céu e faz tudo o que deseja, por amor da Sua misericórdia, da Sua fidelidade, pelo sangue derramado da cruz, pelas lágrimas de Maria, não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal. Dai-nos a Tua paz. Em especial pedimos por nossas causas impossíveis. Meu querido irmão, minha querida irmã, neste momento, nesse instante, peça por tua causa impossível. Conte para Jesus qual é. Toque nela. Mostre para Jesus. Converse com Ele. Ó Senhor Jesus, vá na direção das causas impossíveis. Sabemos que para os homens muitas coisas são impossíveis. Mas para tu, Senhor, nada é impossível. Auxilia, Senhor, aqueles que pedem, aqueles que clamam. Eu entrego a Ti, Senhor, as pessoas que nesse momento, que nesse instante, pedem por cura física, Senhor Jesus. Toca, Senhor, aonde as pessoas pedem nesse instante. Ó Senhor, por todas as formas de atormentação. Ó Senhor, livrai-nos de todo o mal, Senhor Jesus, nesse instante. Ó Senhor, em nome de Jesus, que todo espírito maligno saia, vá embora. Uma ordem de Jesus nesse instante. Que todo atormento desapareça. Ó Senhor, pelas causas impossíveis que são entregues a Ti nesse instante, alivia o nosso fardo. Pedimos isso por nós, por nossos filhos, por nossa família. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã, nesse instante, nesse momento, vamos juntos colocar o nosso coração grato a Deus. Gratidão é algo tão importante de fazermos, de entregarmos a Jesus perante tudo que está à sua volta nesse instante. Olhe para alguma coisa que está à sua volta e agradeça a Deus por isso. Você está tomando um café? Agradeça pelo café. Você está deitado em sua cama? Agradeça. Você está em seu carro? Agradeça pelo carro. Você está indo ao trabalho? Agradeça. Você vai começar a limpar a tua casa? Agradeça por ter uma casa. Gratidão nesse momento é importante. Ó Senhor, agradeço por ter amigos comigo nesse momento em oração. Agradeço, Senhor, por ter você perto de mim nesse instante. Obrigado, Senhor Jesus, por esse momento de oração. Agradeço a Ti por cada segundo. Agradeço por levantar esta manhã. Agradeço por estar aqui nesse momento de oração. Agradeço por ter reservado esse pequeno tempo da minha vida para o melhor. Senhor, que isso signifique muito em minha vida nessa noite, nesse dia, nessa manhã. Que isso signifique muito, Senhor Jesus, nesse dia que estamos começando, nesse momento que nós estamos vivendo de oração. Ó Senhor Jesus, neste dia de hoje, permaneça conosco, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Dai-nos a Tua proteção, Senhor Jesus. Coloque em nós a armadura do cristão para a batalha chamada o nosso dia que vamos ter. Por isso colocamos nosso coração grato a Ti, Senhor, nesse momento. E nesse instante, juntos, rezemos. Assim como Tu, Senhor Jesus, ensinou. O que estamos fazendo nesse momento é seguir os Seus ensinamentos. Vamos juntos rezar um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, salve Maria. Juntos estivemos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, desejo a vocês um abençoado dia. Seja santo, seja anjo, sejamos sempre um pouco melhor do que ontem. Tenha certeza, Deus está contigo. Hoje será um dia iluminado, abençoado em tua vida. Observe as coisas à tua volta. Agradeça. O evangelho de hoje foi muito claro. Cuidado para eu e você não sermos um traidor. Lute para que o seu individualismo, para que o nosso individualismo não fale mais alto do que as pessoas que devemos amar à nossa volta. Não vale a pena lutar pelo ter, pelo poder e pelo prazer. Não vale a pena buscar prazeres individuais, porque quando fazemos isso, abandonamos pessoas que estimamos, que amamos, passamos a ser traidor, como Judas foi um traidor. Portanto, meu irmão e minha irmã, que eu e você, entre as duas escolhas que o Evangelho nos trouxe, entre seguir o pecado e entre seguir o amor, que possamos seguir o amor e ganhar o reino dos céus. Desejo, mais uma vez, um abençoado e santo dia a todos vocês. Até mais.